Boa noite, meu querido aluno, minha querida aluna. Estamos dando continuidade ao nosso curso diferente de português. Olha o que eu estou lhe dizendo. Esse não é um curso tradicional, esse é um curso de bizus, de macetes, para pegar as regras e colocá-las dentro de sua cabeça para o momento em que você for responder o simulado, responder a prova, responder as questões, não precisar voltar na gramática o tempo todo. Então se prepare. Estudar comigo, estudar esse curso é guardar de vez as regras da gramática dentro da cabeça. E nós estamos aqui dando continuidade na aula de conjunções. Beleza? Estudando a morfossintaxe, que é a conjunção isoladamente e a conjunção dentro da frase, e ao mesmo tempo explorando também o valor semântico da conjunção, porque, como você sabe, cada conjunção tem um valor semântico. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olha. Eu quero que você preste atenção que, as conjunções coordenativas adversativas, elas podem migrar dentro da frase. Você sabia disso? Com exceção da conjunção mas e da conjunção porém, que tem lugar fixo, que é no início da segunda oração. Todas as outras conjunções coordenativas adversativas podem migrar, podem ser deslocadas dentro da frase. Fique atento, porque às vezes pode cair questões como essa que você vai ver aqui, e aí você se é pego de surpresa, achando que está errado e não está. Beleza? Se lembra disso aqui, Mas, porém, todavia, não obstante, contudo, entretanto e no entanto, entretanto e no entanto, entretanto e no entanto. Isso é para quem está aquecendo, né? Se lembra das conjunções coordenativas adversativas, mas, porém, todavia, não obstante, contudo, entretanto e não entanto, entretanto e não entanto, entretanto e não... Lembra? Lembra disso aqui? Então, isso tem que ficar dentro da sua mente. As conjunções coordenativas adversativas. Vou até repetir aqui, se liga. Mas, porém, todavia, não obstante, contudo, entretanto e no entanto, entretanto e no entanto, entretanto e no entanto. Não pode esquecer delas. Essas conjunções, elas podem migrar dentro da frase. Elas podem ser deslocadas dentro da frase. Com exceção do mas. Veja comigo aqui. Vamos lá. Ei, foca aqui. Skrovonsku queria protestar, mas vinha-lhe o desânimo. Foca nessa frase comigo, Início do período composto, final do período composto por coordenação, feito com orações coordenadas. Essa primeira oração, que não é iniciada por conjunção, ela é a coordenada assindética, como você sabe, e aí essa aqui após a vírgula, que é iniciada pela conjunção mais, é a coordenada sindética adversativa, porque a conjunção atribui-lhe o seu nome à oração iniciada por ela. Muito atento nisso aqui. O que eu quero chamar a sua atenção? Qual é a posição, por regra, qual é a posição da conjunção entre as duas orações? Por regra, a conjunção, ela liga, ela é um elemento de junção, não é isso? Ela faz um conjunto, por isso o nome conjunção. Por regra, a conjunção fica entre as duas orações. Vamos ver esse outro exemplo aqui, Skrovonska, irmã gêmeo de Skrovonsku, Skrovonsku e Skrovonska são duas
tio e tia minha. Por favor, não ria dos meus parentes. Skowronski e agora, Skowronska queria protestar, porém vinha-lhe o desânimo. Início do período composto, final do período composto por coordenação. Primeira oração é a coordenada assindética, segunda oração é a coordenada sindética, porque é aquela iniciada pelo sindeto. Porém, conjunção adversativa. Então, ela atribui o nome à oração iniciada por ela e toda essa oração, como você já sabe, vira, né? Oração coordenada sindética adversativa. Beleza, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui não é para a classificação da oração, é para a posição da conjunção. Por regra, toda conjunção se posiciona entre as duas orações do período composto. Por regra. E deixa eu lhe falar mais uma coisa. Se for o mas e o porém, eles só podem ficar lá. Lá onde? Entre as duas orações, ou seja, no início da segunda oração. Agora, as demais adversativas, todavia, não obstante, contudo, entretanto e no entanto, essas outras, elas podem migrar na frase. Presta atenção aqui. Vraldo queria estudar. Terminou a primeira oração. Vinha-lhe a preguiça. Terminou a segunda oração. Onde está a conjunção? Está separando as orações? Não. Aqui eu tenho um ponto e vírgula separando as orações. Veja que a conjunção, no entanto, ao invés de estar separando as orações no início da segunda oração, está no meio dela, no meio dela. Fique atento. Então, esse tipo de construção é corretíssimo. A conjunção no entanto, a conjunção todavia, a conjunção não obstante, a conjunção contudo, ela não tem lugar fixo na frase. Ela pode migrar, ela pode ser deslocada na frase. Observe aqui, Fraudo queria estudar, vinha-lhe contudo a preguiça. Ei, vamos lá, Início do período composto, final do período composto. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Beleza. Muito bom. Primeira oração, coordenada assindética. Segunda oração, coordenada sindética. Mas o sindeto, contudo, a conjunção contudo, não está no início da segunda oração. Está no meio dela. Isso é possível. Fique atento nisso. Tá bom? As conjunções coordenativas adversativas podem migrar na frase. Pode ficar entre as duas orações, pode ficar no meio da segunda oração ou pode ficar no final do período, no final, depois da segunda oração. Fica atento nisso. Questão de prova, tá bom? Ei, a mesma coisa acontece com as conjunções coordenativas conclusivas. Nas conclusivas, você já tem o exemplo do pois, né? O pois conclusivo. Para diferenciar do pois explicativo, é aquele pois que vem no meio do verbo, depois do verbo, no meio da segunda oração. Beleza, beleza, beleza. Mas, pasmem os senhores, qualquer conjunção coordenativa, conclusiva, também pode vir depois do verbo da segunda oração. Também pode vir no meio da segunda oração. Também pode migrar pela frase. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui.
conjunções coordenativas conclusivas. Portanto, logo assim, desse modo, então, pois, depois do verbo, pois, não pode esquecer disso, hein? Conjunções coordenativas conclusivas, Portanto, logo assim, desse modo, então, pois, depois do verbo, não pode esquecer, as conclusivas, quais são elas, Portanto, logo assim, desse modo, então, pois, depois do verbo, isso aqui dá uma brincadeirinha massa, numa noite de sexta-feira, né? Quais são as conjunções coordenativas conclusivas? Portanto, logo assim, desse modo, então, pois, depois do verbo, para memorizar. Memoriza isso aí. Beleza. Aqui estão as conjunções coordenativas conclusivas. Portanto, logo assim, desse modo, então, pois, e esse pois é depois do verbo. Beleza. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Em se tratando das conclusivas, qualquer uma pode ficar depois do verbo da segunda oração. Vem comigo aqui, vem comigo. Estudou muito, logo foi aprovado. Início e final do período composto por coordenação. Beleza. Oração coordenada assindética, oração coordenada sindética conclusiva, porque tem aqui o logo, que é uma conclusão com conjunção conclusiva. Beleza. Continua comigo. Você sabe que, por regra, a posição da conjunção é entre as duas orações do período. Você sabe disso, Sabe disso, que por regra, né? Não é isso? Beleza. Estudou muito, foi, pois, aprovado. Agora, o pois, você já sabia. O pois conclusivo não virá separando as duas orações. Nesse caso, um ponto e vírgula separam as duas orações e o pois conclusivo vem depois do verbo da segunda oração ou ainda no meio da segunda oração. Mas segura essa, não é só o pois. Qualquer outra conjunção conclusiva pode ser deslocada na frase e vir em qualquer um outro lugar que não seja entre as duas orações. Vem comigo, veja aqui. Estudou muito, foi aprovado. Período composto, início dele, final dele. Oração coordenada sindética, oração coordenada sindética conclusiva. Mas cadê a conjunção conclusiva? Se o que separam as orações é um ponto e vírgula. A conjunção conclusiva aqui é um entanto, deixa eu pegar um pincel melhor, é um entanto, perdão. A conjunção conclusiva aqui é o então deslocado. Ao invés de estar separando as duas orações, ele está depois do verbo da primeira oração. Estudou muito, foi então aprovado. Isso é corretíssimo. Alguns alunos, o moco do seu concorrente, acha que isso só pode acontecer com o pois. Não. Pode acontecer com qualquer conjunção conclusiva. Vem comigo. Mais um exemplo. Estudou bastante, foi aprovado. Duas orações, período composto por coordenação. Primeira oração, estudou bastante. Primeira oração. Segunda oração, foi aprovado.
segunda oração. Onde é que está a conjunção? A conjunção é o portanto, conjunção conclusiva. Está separando as duas orações? Não. O que separa as duas orações aqui é um ponto e vírgula. O portanto está deslocado, está depois do verbo da segunda oração. Fica atento nisso. Fica atento nisso. Tanto as conjunções coordenativas, adversativas, ó, mas, porém, todavia, não obstante, contudo, entretanto e não entanto, entretanto e não entanto. Tanto essas conjunções, quanto as conjunções coordenativas conclusivas, ó. Portanto, logo assim, desse modo, então, pois, depois do verbo, pois. Essas conjunções, elas podem migrar, andar, serem deslocadas dentro do período. Elas não são fixas entre as duas orações, não. No caso das adversativas, você só não pode migrar, só não pode deslocar o mais e o porém. Todas as outras, as adversativas, você pode deslocar. No caso das conclusivas, todas elas podem ser deslocadas, a exemplo do pois. Fechou? Tranquilo? Muito bom. Meu filho, minha filha, continuando aqui com as aulas de conjunções, você precisa diferenciar de uma vez por todas adversativas de concessivas. Beleza? Ó, ambas significam adversidade, ambos os grupos significam oposição. Sebrasp costuma chamar de contraposição. Ou seja, ambos os grupos expressam a mesma coisa, mas expressam isso em contextos diferentes. As adversativas, apesar de expressarem oposição, elas são diferentes das concessivas. Primeiro, vem cá. Adversativas são conjunções coordenativas. Ligam, período composto por coordenação. Ligam, orações coordenadas. Beleza? As concessivas são conjunções subordinativas. Ligam, período composto por subordinação. Ligam a oração principal a uma oração subordinada. Venha comigo. Então vamos lá. Você jamais que memorizou as coordenativas adversativas. Mais que memorizou, mas, porém, todavia, não obstante, contudo, entretanto e no entanto. Muito bom. Agora, não confunda com as subordinativas concessivas, que é conquanto, malgrado, embora, mesmo que, ainda que. Conquanto, malgrado, embora, mesmo que, ainda que. Essas são as concessivas. Você pode memorizá-las, no funkzinho, Conquanto, malgrado, embora. Conquanto, malgrado, embora. Conquanto, malgrado, embora. Isso é concessão. Mesmo que, ainda que. Tudo indica oposição. Mesmo que, ainda que. Tudo indica oposição. Mesmo que, ainda que. Tudo indica oposição. Olha, essas são as concessivas. Tá bom? Conquanto, malgrado, embora. Conquanto, malgrado, embora. Tá bom? As concessivas são diferentes. Conquanto, malgrado, embora. Conquanto, malgrado, embora. Isso aqui é concessão. Isso aqui é concessão. Mesmo que, ainda que, tudo indica oposição. Mesmo que, ainda que, tudo indica oposição. Mesmo que, tá bom? Não vá confundir. Além de você perceber que elas são diferentes, você vai ver dentro do contexto, Vem cá comigo. Foca aqui, foca aqui. Estudou pouco, porém foi aprovado em primeiro lugar.
Vamos lá, primeira diferença. Aqui eu tenho um porém, conjunção coordenativa, adversativa, ligando um período composto por orações, ó. Pega isso, ó. Orações coordenadas. Você está careca de saber que orações coordenadas significa orações independentes entre si. Independentes entre si. Então, ó, estudou pouco, porém foi aprovado em primeiro lugar. Percebe que o porém está ligando duas orações coordenadas? Ou seja, se eu tirar uma delas, o período não fica comprometido. Imagina, ó. Leia só a partir do foi. Foi aprovado em primeiro lugar. Tem uma informação clara aí. Uma não depende sintaticamente da outra. Elas são coordenadas. Orações coordenadas, perdão aqui, ó. Orações coordenadas. A conjunção é coordenativa, mas as orações são coordenadas. Orações são coordenadas é isso. Se eu tirar uma delas, ó, se eu tirar essa, ó, essa informação aqui tem sentido, ó. Estudou pouco. Beleza, então, ó. Conjunção adversativa, ela é coordenativa. Ela liga orações independentes, liga orações coordenadas. Ela está presente no período composto por coordenação. Depois, ó, importante, veja. As conjunções adversativas trabalham com verbos no modo indicativo. Ó, estudou pouco, pretérito perfeito do modo indicativo, foi aprovado, pretérito perfeito do modo indicativo. Então, você pode até escrever, ó. As adversativas trabalham com o modo verbal indicativo. Foca aqui, ó. Indicativo. Agora, observa aqui embaixo comigo. Foi aprovado em primeiro lugar, embora estudasse pouco. Aqui você tem o embora. Embora é concessiva, é concessão. Também indica diversidade, também indica oposição, mas num contexto diferente. A primeira diferença que você faz é, embora vai ligar uma oração independente, né? Ó, uma oração independente, o embora, ele vai ligar uma oração independente a uma oração subordinada. Foca nesses nomezinhos pequenos aqui, foca aqui para mim. Então vamos lá. O embora, ele está presente num período composto por subordinação. O embora está presente num período em que as orações dependem umas das outras sintaticamente. E dependem até para ter sentido. Perceba que se eu apagasse aqui, ó, aquela oração lá não faria sentido. Imagina eu chegasse para você e dissesse assim, estudasse pouco. Você... né? Então percebe que elas dependem uma da outra para ter sentido? Muito bom. Isso só acontece porque é um período composto por subordinação. Então, além do embora, está ligando uma oração principal, viu gente? Principal, desculpa aqui, ó, eu tive uma oração principal. Embora
embora está ligando, além de estar ligando uma oração principal a uma oração subordinada, além de estar ligando, está presente num período composto por subordinação. Mas a informação mais importante que eu quero que você perceba é que o embora trabalha com subjuntivo. As conjunções concessivas trabalham com subjuntivo. Olha aqui, ó, estudasse. Se estudasse, pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? Então, ó, enquanto, vamos até anotar aqui, ó. Enquanto as, vem pra cá, fica melhor aqui, ó. Enquanto as adversativas trabalham com modo, modo indicativo, né? Trabalha com modo indicativo. As subordinativas trabalham com modo subjuntivo, né? Vamos lembrar? Modo indicativo indica certeza, segurança. Modo subjuntivo indica hipótese, possibilidade. Tá bom? Além de perceber que elas são diferentes, ó, mas, porém, todavia, não obstante, contudo, entretanto e no entanto. Coordenativas, adversativas. Aí vem, ó, com quanto malgrado embora, com quanto malgrado embora. Isso é concessão. Mesmo que, ainda que, tudo isso é oposição. Além de perceber que elas são diferentes, você percebe que elas atuam em contextos diferentes, né? Essa aqui, o contexto é de ligar orações coordenadas, ou seja, orações independentes. Essa aqui liga a oração subordinada à oração principal, ou seja, uma oração que depende da outra. Além disso, você percebe que essa aqui atua com um modo indicativo, adversativa, modo indicativo, subordinativa concessiva com o modo subjuntivo. Tá bom? Fechou? Segura, repete isso até pegar, até ficar claro. Beleza, vamos comigo. Segue aqui. Cuidado para não confundir as conjunções causais com as proporcionais. Cuidado para não confundir as conjunções causais com as proporcionais. Cuidado para não confundir as conjunções causais com as proporcionais. Só uma delas são parecidas. Vem comigo. Na medida em que, como, visto que, já que, porque. Causais. Ó, causais. Na medida em que, como, visto que, já que, porque. Na medida em que, como é causa, visto que, já que, porque. Na medida em que, como é causa, visto que, já que, porque. Na medida em que, como é causa, visto que, já que, porque. Na medida em que, como é causa, visto que, já que, porque. Na medida em que, como é causa, visto que, já que, porque. Fica atento. Ó, essas são as causais. Agora, as proporcionais. À medida que, a proporção que, quanto mais, ao passo que, à medida que, a proporção que, quanto mais, ao passo que, à medida que, a proporção que, quanto mais, ao passo que, à medida que, a proporção que, quanto mais, ao passo que. Então você percebe que às vezes o aluno moco vai confundir na medida em que com a medida que. Vai ou não vai? Você não vai confundir, mas o moco do seu concorrente vai confundir. Ó, na medida em que é causa, a medida que é proporção. Veja a diferença aqui, ó. Veja a diferença.
Na medida em que estudou, foi aprovado. Ó, causa está sempre ligado ao passado. Causa está sempre ligada ao passado e eu posso trocar toda essa expressão por um porquê. Ó, por um porquê. Percebe, ó? Na medida em que indica causa. Além de estar ligada a um verbo no passado, eu posso trocá-lo por porquê. Agora veja, à medida que estudava, aprendia. À medida que estudava, aprendia. Aqui, ó, eu só posso trocar por a proporção que estudava. Porque essa aqui não indica causa, ela indica proporção. Então, de uma vez por todas, fique ligado. Na medida em que significa causa. Posso trocar por porquê. Se liga, se liga, se liga. Não vou falar mais nisso. Na medida em que significa causa, significa causa. Na medida em que significa causa. Posso trocar por porquê. À medida que significa proporção e eu posso trocar por a proporção que. Beleza? Tudo lindo? Tudo perfeito? É isso aí, vem comigo! Ei! Vamos falar agora de um dos assuntos mais caidouros em prova. Sabe qual é? Função do que e função do ser. Só que eu vou destacar com você aqui a função da conjunção que. Ei, o quezinho, como conjunção, pode ter vários sentidos diferentes. E eu vou destacar cada um deles aqui com você. Essa é uma matéria muito importante e com certeza vai cair na sua prova. Vem aqui, vem aqui. Ó, o que pode ser uma conjunção adversativa. Toma, toma, toma! O que pode ser uma conjunção adversativa sempre que eu puder trocá-lo por mas. Veja o exemplo. Diga tal coisa a outro, mas não a ele. Percebeu que esse que pode ser trocado por mas? Então, olha aqui, conjunção que, fazendo a função de conjunção adversativa. Toma essa, toma essa. Todas as vezes que eu puder trocar o que por mas, ele será uma conjunção adversativa. Vou repetir o exemplo. Diga tal coisa a outro, que não a ele. Diga tal coisa a outro, mas não a ele. Isso é importante, isso é importante. Segue comigo, segue comigo. O quezinho também, a conjunção que, poderá ser uma conjunção subordinativa concessiva. O que, professor? Sim, poderá ser uma conjunção subordinativa concessiva e, nesse caso, você vai poder trocá-lo por embora. Veja o exemplo aqui comigo, ó. Sujo que estivesse, deitaria na poltrona. Sujo que estivesse, deitaria na poltrona. Veja se você não consegue dizer assim, ó. Embora, estivesse sujo, deitaria na poltrona. Então, se liga, matéria importante, conjunção que pode fazer a função de concessiva, de conjunção subordinativa, concessiva, e isso vai pegar o moco do seu concorrente. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. O que pode ser também uma conjunção explicativa.
Quando? Quando que vai ser uma conjunção explicativa? Esse é simples, ó. Todas as vezes que o que estiver depois de um verbo no imperativo. Ó. Estude é uma ordem, é um verbo no imperativo. Estude, vírgula, que serás aprovado. Então, todas as vezes que o que estiver depois de um verbo no imperativo será uma conjunção explicativa, aí eu posso trocá-lo por pois. Ó, estude, pois serás aprovado. Mas o bizu aqui, ó, que depois de ordem, que depois de imperativo é conjunção explicativa. Ei, ó, cuidado, cuidado. O que pode ser uma conjunção causal? O que, mas menino, é verdade. O que pode ser uma conjunção causal? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Nervoso que se encontrava, não conseguiu assinar o documento. Perceba que nesse caso, eu posso trocar esse que por um porquê, ó, ou ainda por um como. Ó, como se encontrava nervoso, não conseguiu assinar o documento. Porque se encontrava nervoso, não conseguiu assinar o documento. Então fique atento. Quando eu puder trocar o que por um porquê ou por um como, esse que é uma conjunção subordinativa causal. Vem, que não acabou não. Não acabou não. Vem cá. Ei. Cuidado com o que ele pode ser uma conjunção comparativa. Aí é mais fácil. É mais fácil. Se o que for uma conjunção comparativa, ele sempre virá ou com mais, ou com menos, ou com igual, tá? Tá bom? Ó. Estudava menos que ela, estudava igual que ela, estudava mais que ela. Percebe? Então, o que, como conjunção comparativa, é muito fácil e sempre virá seguido dos advérbios menos, igual ou mais. Tá bom? Beleza? O que pode ser uma conjunção consecutiva. Ei, e é muito fácil também. Nesse caso, se o que for uma conjunção consecutiva, ele sempre virá antecedido por, tanto, tão ou tal. Sempre, trabalhava tanto que dorme cedo. Trabalha tanto que dorme cedo. Trabalha tão intensamente que dorme cedo. Trabalha de tal modo que dorme cedo. Percebe que se o que for consecutivo, sempre estará antecedido ou de tão, ou de tal, ou de tanto. Esse é muito simples. Segura mais um. Aguenta, você aguenta mais um. Vem aqui comigo, vem aqui. O que pode ser uma conjunção final, indicando finalidade. Nesse caso, poderei trocá-lo por a fim de que. Fica atento, ó. Ele me fez sinal que eu não dissesse nada. É a mesma coisa de ele me fez sinal a fim de que, para que eu não dissesse nada. Fica atento. Segura mais essa. O que pode ser uma conjunção temporal. Isso mesmo,
quezinho, pode fazer função de tempo, pode ter valor semântico de tempo. Perceba, agora que já tomaste o remédio, sairemos. Ó, eu vou poder trocar esse que por quando. Todas as vezes que eu puder trocar o que por quando, ele está sendo uma conjunção temporal. Fica atento. Vem aqui. Ó, fechamos na número 9. Conjunção integrante. Vem aqui. Queria que todos fossem felizes. Perceba, se o que for uma conjunção integrante, ele inicia todo um termo, toda uma oração que pode ser trocada por isso. Ó o bizu. Se o que for uma conjunção integrante, ele inicia toda uma oração, todo um período que pode inteiramente ser trocado por isso. Veja comigo. Ó. Queria que todos fossem felizes. O que inicia um período em que todo o período pode ser trocado por isso, e você pode dizer o seguinte: queria isso. Fechou? Top 10. Cuidado com a conjunção que, ela faz várias funções, e eu vou falar para você rapidinho aqui, ó. Adversativo. O que pode ser adversativo? Se eu puder trocá-lo por mas, ó. Diga tal coisa a outro, que não a ele, mas não a ele. O que pode ser uma conjunção concessiva. Nesse caso, eu vou poder trocá-lo por embora. Sujo que estivesse, deitaria na poltrona. Ó, embora estivesse sujo, deitaria na poltrona. Sai comigo. O que pode ser uma conjunção explicativa, se tiver depois de uma ordem. Pode ser uma conjunção causal, se eu puder trocá-lo por porquê. O que pode ser uma conjunção comparativa, se tiver antecedido de menos, igual ou mais. O que pode ser uma conjunção consecutiva, se tiver antecedido de tal, tão, tanto. O que pode ser uma conjunção final, se eu puder trocá-lo por para que, a fim de que. Ei, o que pode ser uma conjunção temporal, se eu puder trocá-lo por quando. O que pode ser uma conjunção integrante, se iniciar todo um período que pode ser trocado por isso. Segura, aprende e corre e assina o termo de posse. Ei, ó, continuando aqui com conjunção, vamos falar um pouquinho sobre a conjunção C. A conjunção C faz 4 funções diferentes e importantes. Tá bom? Vamos lá. Ó, o C pode ser uma conjunção integrante. Perguntou se ele viria. Se o C for uma conjunção integrante, vai iniciar todo um período que pode ser trocado por isso. Se o C for uma conjunção integrante, vai iniciar todo um período que pode ser trocado por isso. Ó, perguntou isso. Então o C aqui é uma conjunção integrante. Coloca assim, ó, entre parênteses aí, coloca isso. O C poderá ser uma conjunção condicional. Nesse caso é muito fácil para você. É só perceber a ideia de hipótese, de possibilidade. Veja, ó, se estudasse, serias aprovado. Condição sempre estará ligado com hipótese e com futuro. Sempre. E às vezes você pode trocar o C por caso, né? Ó, caso estudasse, serias aprovado. Então coloca aqui, ó, condição tá ligado a hipótese, tá ligado a futuro
futuro, né? E você pode trocar o ser por caso na maioria das vezes. O ser pode ser uma conjunção causal. Fique muito atento a isso. Ó. O ser pode ser uma conjunção causal. Se estudou, foi aprovado. Veja, veja, veja. Se o ser for uma conjunção causal, estará sempre ligada a um verbo no passado. No passado. Escreve aí, ó. Ser como causal, ligada a uma ideia no passado. Além disso, você pode trocar esse ser por quê. Olha aí, ó. Ei, segura essa, segura essa. O ser poderá ser também uma conjunção temporal. O ser poderá ser uma conjunção temporal. Nesse caso, o ser está ligado a um verbo no presente. No presente. Olha a ideia. Se chove aqui, fica intransitável. Perdão. Se chove aqui, fica intransitável. Ó, o ser está ligado ao presente. Coloca aí, ó. Ó. Presente, presente, e pode ser trocado por quando. Quando? Então vem aqui, rapidão, rapidão. Vamos revisar. Ó, ó. Conjunção C faz 4 funções importantes e diferentes. Se for conjunção integrante, inicia todo um período que pode ser trocado por isso. Se for conjunção condicional, estará sempre ligada à hipótese e a futuro. E pode ser trocado por caso em alguns momentos, fazendo alguns ajustes gramaticais. Se for conjunção causal, o ser sempre estará ligado a passado, a um verbo no passado, e eu posso trocar esse ser por porquê. Se o ser for conjunção temporal, estará ligado a um verbo no presente, e eu posso trocar esse ser por quando. Ei! Importante, cai em prova, é importante. Pega isso!